Boa noite, Carlão. Já estamos ao vivo aí no Facebook. Tá com a palavra aí nosso presidente, Carlão. Está no comando. Valeu. Boa noite a todos. Aí, Zé Neto, prazer grande estar aqui novamente com a gente. Você que é o cara sempre que eu ligo, que eu peço, você atende. Obrigadão por esse carinho com o Lar Jesus. Fico muito feliz. Eu tenho algumas coisas, mas as pessoas entre 8 horas entre ponto para falar sobre essa campanha que nós estamos fazendo. Essa pandemia está levando muita gente a situações difíceis. A vida em si já é difícil. E agora tornou-se mais ainda para pessoas que estão sem emprego, que eram autônomos e também não estão trabalhando. Enfim, a situação ficou muito complicada. O que o Lar de Jesus está fazendo? Tá? Então, já doamos perto de 6 mil quilos de alimento. Perto de 6 mil. Mas esse trabalho continua, esse trabalho é incessante, esse trabalho é contínuo. Quem tem fome, não tem fome só hoje, não. Eu não tenho como comprar comida, eu vou pesar mais na frente. Então, a gente está ajudando várias comunidades. A última que nós ajudamos foi a Rua da Lata, bem próximo da nossa sede, onde compramos a sede do Lar de Jesus. Depois até passar para você o endereço, viu, Zé Neto, da sede. Conquistamos essa coisa boa, a nossa sede. Em junho, julho, a gente deve estar lá, com a graça de Deus. Então, volto no assunto. Eu vou ler aqui uma questão 642 do Livro dos Espíritos. É sobre o bem. Não fazer o mal ainda é pouco. Aí a pergunta é: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Uma pergunta que ele faz aqui. Vou até repetir. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? A resposta: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ou seja, a omissão é um pecado. Esse termo a gente não usa de pecado, mas para que todos entendam melhor, é um erro, é uma falha para com Deus. Então, nesse momento, de uma situação que estamos passando, e são todos, é a humanidade, não é só o Brasil, mas nós moramos em Caruaru, vamos atender a nossa população carente daqui da cidade de Caruaru. Então, eu faço um apelo, botei já no meu Face, no meu Carlão Costa, botei no Face lá de Jesus, botei no Instagram do Lá de Jesus, uma solicitação. Quem puder colaborar, 1 quilo de fubá, 1 quilo é fubá, né? Como é que chama? É fubá mesmo, né? 1 quilinho de fubá, certo? Que não é nem 1 quilo, é 500 gramas. Será tão importante quanto a doação de quem der 1.000 quilos de alimentos. Porque aí vamos àquela passagem do óvulo da viúva, né? Então, eu dar para aparecer ou eu dar de coração, né? Então, que dê aquilo que se possa dar, as pessoas que possam dar de coração. Então, é só ligar para o meu telefone que eu vou dizer agora, tá certo? Eu até posso, eu vou dar o meu e vou dar o de Israel, para que nós trabalhemos juntos, até botar, Israel, o nosso telefone, certo? Que nós iremos buscar onde você estiver. Hoje, uma senhora, Mary, show de bola, que mora aqui na Coab 1, Boa Vista 1, ela me ligou. Aí, é seu Carlão? Eu digo, sou eu mesmo. Seu Carlão, eu ouvi no programa 10 Minutos de Espiritismo, o senhor pedindo que é dia de hoje. Poxa, maravilha. Aí ela disse, olha, é um pouquinho. Não foi tão pouquinho também não, sabe? Eu digo, é de coração? Ela disse, é. Então, maravilha. Show de bola. Então, anota aí o meu telefone. 81, que é Pernambuco, 99761-6811. Vou repetir. 81-99761-6811. Israel, diz o teu também. É o 81 também, 9, né? 8189-7309. Repete. 98189
7309. Também pode ligar, mandar zap, estamos aí disponível. Isso, é zap também, bem lembrado. Então, vamos agora, mais uma vez, estamos aqui na nossa live, levando o Centro Espírita até o seu lar, ou até o seu celular. Você pode não estar em casa, mas está aí em algum canto com o celular. Quer dizer, o Centro Espírita está indo até você, já que momentaneamente você não pode ir ao Centro Espírita. E se você não é espírita, é católico, é evangélico, não tem problema nenhum. Por quê? O que vamos falar aqui, o que nosso amigo Zé Neto vai falar aqui hoje, é sobre o quê? Jesus. Jesus está em todas as religiões. Deus, nosso Pai maior, é um só. As religiões são diversas, mas o Pai é um só. Então, antes de passar a palavra para o nosso querido amigo José Neto, certo? Vou passar para Israel fazer as suas considerações e a prece inicial. Israel, é com você. Boa noite. Vamos aí, então, fazer nossa prece. Peço aí que o pessoal compartilhe, né? Que eu tenho certeza que esse momento vai ser extraordinário. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, né? Para a gente começar a nossa live da noite, né? Mestre e amigo Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez participando desse evento online, que com certeza vai levar mais um pouco de luz, de consolo e de aprendizado a todos aqueles que por aqui passarem. Peço que abençoe, Jesus, para que esse evento possa correr sob tua direção, sob tua orientação e sob o teu auxílio e inspiração. Protege-nos a todos, que tua paz possa permanecer entre nós hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E agora, passa a palavra ao nosso grande orador espírita. É show, viu? Grande mesmo. O tamanho nem tanto, mas quando fala, nos enche de alegria, preenche nossos corações, porque sempre traz mensagens edificantes e de uma maneira clara, tranquila, uma linguagem fácil. Zé Neto, é com você, meu amigo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Israel. Boa noite. Os que nos assistem nesse momento. É uma enorme alegria adentrar nesse novo mundo que todos nós estamos vivenciando, né? Enquanto que nós íamos aos domingos à noite ao lar de Jesus, nós estamos levando o lar de Jesus ao lar, ainda que no celular, de as pessoas. Isso é uma coisa fantástica, né? Isso é uma coisa que, ainda quando, com a graça de Deus, voltarmos a nos encontrar presencialmente, eu acho que é uma coisa que não pode ser deixada mais de lado. Verdade. Isso é uma coisa que tem um alcance profundo. Eu dei boa noite, mas em outras oportunidades que já tive também de falar nessa nova plataforma que está sendo usada pelas casas, eu teve uma, né, na primeira que eu fiz, que eu até disse o seguinte, boa noite, mas bom dia e boa tarde, porque a qualquer momento você pode estar assistindo. Então, não há mais só o alcance da casa espírita, você ir lá. Não há só mais o alcance de se ver ao vivo em qualquer lugar. Há o alcance de se estar gravado e se ver a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer lugar. Então, vamos usar a tecnologia a favor do bem, espalhando a palavra do Cristo. É isso mesmo, show de bola. Pois bem, então, como já falado, né, nós vamos hoje, mais uma vez, vamos tratar do Evangelho de Jesus, né, que nos é tão caro, que a gente gosta tanto de falar. E hoje nós vamos diretamente, digamos assim, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas vamos dar uma passada em vários outros capítulos para explicar o capítulo 11. O capítulo 11 que tem como tema amar ao próximo como a si mesmo. Mas aí a gente pega dentro dele uma passagem específica que é o maior mandamento. Para falar de mandamento, nós todos, né, de nossa origem, ainda quem tem a origem já espírita ou quem vem de outra religião, teve uma base em outra religião, mandamento todo mundo sabe o que é, né? Os 10 mandamentos, né? Aquele que a gente aprende desde pequenininho. Então, como eu disse, vamos passar por alguns capítulos. Vamos lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Lá tem uma coisa muito importante para a gente entender o que são os mandamentos. Porque como
comumente, né, aqueles que são acostumados a nos ouvir nas casas, sabem, o Evangelho, desde os tempos de Jesus, né, há mais de 2000 anos, a gente está tentando entender, passando por todas as religiões, passando pela aquela que nós aderimos, que é a religião espírita, o Evangelho tem que ser entendido. Não adianta a gente achar as passagens bonitas, não adianta a gente achar o texto lindo, decorar uma camisa, um adesivo num carro, a nossa casa, se a gente não entende o que aquilo está querendo dizer. Então, vamos fazer um caminho para a gente entender melhor esse o maior mandamento. Sabendo que os mandamentos, né, o decálogo, os 10 mandamentos vieram através de Moisés, e os 10 mandamentos são leis divinas. Como elas são leis divinas, e o que é divino, ele é perfeito, são leis que sempre valeram, hoje valem e sempre valerão na história da humanidade, nesse universo infinito que nós temos. Então, os mandamentos são leis de Deus e são leis perfeitas. Só que os mandamentos vieram, né, estamos falando historicamente, vieram através de Moisés. E Moisés precisava legislar o povo, né, daquela época. Ele talvez tenha sido o primeiro grande legislador da história da humanidade. Imagina nos dias de hoje, com conhecimento ainda um pouquinho, mas mais um pouquinho do que na época de Moisés as pessoas tinham, você pegar os 10 mandamentos e vai fazer um empréstimo no banco. Você consegue, com os 10 mandamentos, fazer um empréstimo? Não consegue. Peguei o exemplo do banco, mas podia ser qualquer coisa. Você consegue bater num carro e resolver ali com os 10 mandamentos? Não, você não consegue. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de leis para regular as nossas relações sociais. Hoje, nesse momento, nós ainda não estamos num estágio evolutivo para que só os 10 mandamentos a gente conseguir resolver tudo na nossa vida. Um dia chegaremos lá. Pois bem, se hoje a gente não consegue, imagine na época de Moisés. Então, Moisés precisava de mais leis. Ele não podia ficar só com os 10 mandamentos. Imaginem vocês. Vamos partir da premissa, né, da ideia original de que o progresso aconteceu. Isso é inegável. Às vezes eu até converso com algumas pessoas, as pessoas olha o mundo como está. Minha gente, já teve progresso, vá por mim. Não precisa nem na época de Moisés. Pegue 50 anos. Teve. Acredite que teve progresso. Pois bem, então, se hoje nós temos necessidade dessas outras leis, imagine o nosso estágio de evolução intelectual e moral há bem mais de 2000 anos, na época de Moisés. O negócio era complicado. Eu digo nossa, porque ninguém sabe se a gente já estava lá ou não, né? Então, Moisés precisava de leis, mas não era uma leizinha qualquer, não. Ele precisava de leis fortes, leis duras. No popular, como o Carlão bem disse aí, eu gosto de entender, explicar para as pessoas entenderem, ele precisava dar um freio de arrumação. A sociedade estava meio bagunçada, olha, é melhor botar Aí começou, botar um monte de lei bem pesada lá. Essas leis ficaram conhecidas como leis mosaicas, ou seja, as leis de Moisés. Só que os 10 mandamentos também vieram por Moisés, então elas também ficaram conhecidas como leis mosaicas. Nessa nova, um parênteses aqui, nessa nova configuração que nós estamos, virtual, vai e vem, tem outra coisa interessante. Nós temos produção, né? Então, a produção chegou aqui perto, eu vou ver aqui se houve algum problema de transmissão, se o som está alto. A produção está dizendo que não está conseguindo achar onde o vídeo está no Facebook do Lar de Jesus. Tá sem som, Israel. Tá sem som. Eu vou mandar o link para o seu WhatsApp. Assim, na verdade, assim, se entrar no Lar de Jesus, no Facebook. Lar de Jesus Caruaru. Isso. Aí vai estar ao vivo. A gente está na página do Lar de Jesus. Não, a produção não está conseguindo. Não está conseguindo. Deixa eu fazer até ao vivo aqui. Deixa eu mandar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, direto no meu celular. Eu vou mandar o link para o seu WhatsApp, que ele dá acesso direto à página do Lar de Jesus. Tá, no meu celular eu consegui visualizar. Certo? Então, você mandou o link para mim, eu vou reencaminhar. Agora, porque tem 2 faces do Lar de Jesus, né? Certo.
Aí tem lá de Jesus Caruaru, não é isso, Carlão? É. Pronto, encaminhei. Acho que agora a produção vai conseguir. A produção é show, viu? A produção é show, gostei. Bom, peço desculpa, mas realmente tava faltando essa. Acontece, coisa que acontece. É coisa nova. Estamos aí Isso, descobrindo, né? E a gente está em teste. Toda semana surge Isso. uma situação nova e a gente está Não, administrando ainda. Isso. Mas, enfim, agora deu certo. Então, voltando. Tanto os 10 mandamentos vieram através de Moisés, como todas essas outras leis vieram através de Moisés também. Então, tudo foi colocado como leis mosaicas. Só que as leis de Moisés, elas podem ser divididas em leis de Moisés propriamente ditas, ou seja, foi Moisés mesmo que escreveu, e os 10 mandamentos. Só que tem um porém. Imagine, hoje, a gente tem essa dificuldade de entender, como eu falei há pouco. Imagine na época Moisés dizer, chegar com um papel lá, né? Vamos imaginar com um papel, com alguma coisa lá. Olha, essas leis foram feitas por mim. Sigam-nas. Ninguém ia seguir. Então Moisés precisava dizer o quê? Eu tenho inspiração divina, são leis de Deus, tudo isso aqui é lei de Deus. Então ficou registrado. Tudo que veio de Moisés é lei de Deus. Ficou lá registradinho. Só que aí, anos depois, nos veio Jesus e veio, né, dar aquela arrumada também nessas leis. Ora, uma das leis de Moisés era aquela que for pega em adultério terá de ser apedrejada. O que foi que Jesus fez quando levaram a adúltera até ele? Ele disse, jogue a pedra? Ele disse, não jogue a pedra. Nenhuma coisa nem outra. O que foi que ele disse? Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, ele veio nos mostrar que nós não devemos julgar os outros, que nós devemos entender os erros dos outros, mas ele não disse, não, a lei de Moisés é a lei de Deus, jogue pedra nela. Ele não disse isso. Então, veja que havia leis feitas por Moisés, que eram como leis humanas, como hoje nós temos, né, milhares de leis humanas, para o momento, para aquela sociedade, com aquele, tudo que se aplica até hoje. Mas as leis de Deus, não. As leis de Deus, elas são perfeitas. Então, eram, são e sempre serão lá, aqui e acolá, as mesmas leis. Então, dito isso, nós temos os 10 mandamentos como leis de Deus. Aquela história que eu digo, tudo está concatenado, tudo tem uma ideia. A gente não está falando. Se hoje nós vamos falar do maior mandamento, vamos entender o que é o mandamento, vamos entender as passagens, para a gente chegar na conclusão da nossa conversa de hoje. Pois bem. Então, quando nós chegamos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles que estão acostumados a ler, reler, devemos fazer isso sempre, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos que Kardec organizava com passagens do Evangelho, depois vem a explicação dele e depois as instruções dos Espíritos. Então, nós temos 4 passagens dos Evangelhos, 3 dos Evangelhos de Mateus e uma de Lucas, que vão nos dar o caminho de qual é esse maior mandamento. Na primeira das passagens, e aí só voltando à questão da adúltera, de jogar a pedra, eu gosto de dizer, voltando mais uma vez ao popular, e quem tem amigo tem tudo, né, Carlão? Agradeço suas palavras lá do começo, mas estou bem longe disso, eu sou bem popular assim, na hora de falar. Se fosse nos dias de hoje, como era que a gente dizia que os opositores, como é que a gente poderia dizer que os opositores de Jesus falavam com ele? Era tentando fazer uma pegadinha com ele. Né? Porque o que é que a gente conhece hoje como pegadinha? É você tentar pegar a pessoa num erro dela ou numa coisa que ela diga que se contradiz. Era o que estava o tempo todo tentando fazer com Jesus. Na casa da adúltera, o que é que aconteceu? Que eu citei há pouco, então vou falar. Eles queriam pegar Jesus na seguinte forma. Se ele dissesse, aplica a lei de Moisés, aquele que pegava a paz estava mandando apedrejar uma pessoa. Se ele dissesse, não pode aplicar a lei de Moisés, eles iriam dizer, ele está dizendo que não é para a gente seguir as leis. Então, era uma pegadinha. Mas Jesus, profundo conhecedor da alma humana, soube dar a resposta à altura àquela provocação. Agora é exatamente a mesma coisa. Chegam para eles, está em Mateus, chegam para eles os fariseus e dizem o seguinte, querendo, né, mostrar todo o conhecimento, qual o maior mandamento? Aí Jesus disse, amar a Deus de todo o vosso amor, toda a vossa força, toda a vossa carne, toda a sua alma, e a outro semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Está aí reunido, né, toda a lei e os profetas.
Então, Jesus respondeu que o maior mandamento é amar a Deus, mas disse que tem um semelhante. A partir do momento que ele diz que tem um semelhante, ele está dizendo que tem não tem um pé de igualdade, que é amar ao próximo como a si mesmo. Daqui a pouco a gente vai voltar para isso e explicar melhor. Aí nas próximas duas passagens, uma de Mateus e uma de Lucas, são bem parecidas. Numa diz assim, faz aos homens aquilo que você quer que seja feito por você. Na outra, trate os homens naquilo que, da mesma forma que você quer que os outros lhe tratem. Na quarta passagem, aí voltando para Mateus, é uma que fala Jesus da seguinte maneira. O reino dos céus pode ser comparado a um determinado reino em que um senhor, o senhor poderoso lá naquela região, decide cobrar tudo de quem está lhe devendo. Aí chama uma pessoa que está lhe devendo e diz, você está me devendo, vende tua esposa, teus filhos, tuas propriedades, você vai ficar preso até me pagar tudo. Aí ele se ajoelha aos pés dele, pede piedade, diz que tenha paciência, que um dia vai conseguir pagar tudo. Aquele senhor se apieda, tem piedade e compaixão, e libera ele, com as dívidas, inclusive, libera, você não me deve mais nada, pode ir embora. Ele devia, isso é um fator importante, 10 mil talentos. Aí entenda talentos como quiser, 10 mil reais, 10 mil dólares, 10 mil talentos. Devia 10 mil da moeda. Ele foi embora. Quando ele sai dali, ele encontra uma pessoa que a pessoa está devendo a ele. Ele sai da posição de devedor e ele agora é credor. Quando ele encontra essa pessoa que devia 100 dinheiro a ele, era 10 mil, esse devia 100, ele faz a mesma coisa que o outro fez no começo. Você me deve, venda sua esposa, seus filhos, você vai para a prisão até que me pague tudo, toda aquela mesma história. O rapaz fez a mesma coisa, se ajoelhou, tenha paciência, eu vou lhe pagar, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele não fez a mesma coisa. Botou o rapaz na prisão. Outras pessoas que estavam vendo isso ficaram... vocês sabem que minhas conversas é tudo no Nordeste, né? Ficaram arretados. Pois é. Até Pedro falava oxente na história. Pedro nasceu oxente. Aí levou a história ao primeiro senhor lá. E disse, aquele rapaz que você soltou, o que ele fez isso. O senhor ficou muito bravo com isso, mandou trazer ele e disse, mau servidor, você agora teve a mesma oportunidade que eu lhe dei, você teve que fazer para outra pessoa e você não fez. Você vai para a prisão, só vai sair de lá quando me pagar tudo. E aí acaba essa parte de Mateus. Então, aí Jesus conclui, né? Assim é também o reino dos céus. Então, veja que nessas 4 passagens, 3 de Mateus e uma de Lucas, nós temos já bem delineado, né? O que é, então, o maior mandamento, principalmente quando Jesus nos diz, naquela primeira passagem, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, vem Kardec na sua primeira explicação e diz, a maior expressão de caridade está resumida em próximo como a si mesmo. Faz pelo outro aquilo que você quer que seja feito por você. Ponto. Então, vejam que se a maior expressão de caridade é isso, aí a gente corre lá para o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Se a caridade é a nossa forma da gente alcançar uma evolução espiritual, de nos tornarmos cada vez mais seres perfeitos, a mais completa forma de expressão dessa caridade é amar ao próximo como a si mesmo. Mas é como eu costumo dizer, e já disse hoje, inclusive, evangelho é prática, evangelho é a gente... No dia a dia, eu vou fazer o quê? Aí imagine que você está tendo um problema no trânsito, tendo algum problema no seu dia a dia, aí você para pensar e faz assim, não, eu tenho que agir de acordo com o evangelho. Para pensar é força de expressão, né? Porque a gente tem segundos na hora de resolver as coisas em nossas vidas, no dia a dia, quando os problemas vão surgindo. Mas vocês estão entendendo a figura que eu estou usando. Aí você para pensar e eu tenho que pensar no evangelho, eu sou cristão, eu tento me melhorar, eu tento ser uma pessoa melhor, como eu vou reagir? Aí você lembra do maior mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Com todo o respeito, né? Mas aí talvez até é a minha insignificância, a minha falta de evolução.
Olha como é difícil você, no meio de um problema, parar aí. Eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. O que isso significa no meu problema no trânsito? É meio complicado. É complicado. Só que aí vem o Espiritismo, joga luzes nos ensinamentos do Evangelho, se bem que estavam bem claros, né? A gente que não estava conseguindo enxergar as passagens do Evangelho, que vem Kardec diz que essa é a expressão maior da caridade, e diz: faça pelo outro aquilo que você quer que seja feito por você. Olha, já facilitou muito na hora de resolver o problema. Já facilitou bastante na hora da gente resolver um problema. Estou lá na minha batida de trânsito, estou lá no meu problema de trânsito. O que é que eu vou falar para aquela pessoa? O que eu queria que ela falasse para mim. Quais as atitudes que eu vou tomar com aquela pessoa? As atitudes que eu queria que ela tomasse comigo. Simplificou bastante do que eu amar ao próximo como a si mesmo. É porque significa a mesma coisa, já que se diz que o amar ao próximo como a si mesmo é fazer pelo outro aquilo que você quer que seja feito por você, mas a simplicidade das palavras, o jogo de palavras nos torna muito mais, na prática, pensar no faça pelo outro aquilo que você quer que seja feito por você. Não é não, Carlão? Perfeito, show de bola. Eu queria só, já que você me deu a deixa aí para mim, você falou em Moisés, as leis mosaicas, né? E hoje as mudanças, né, que aconteceram. Aí a pergunta é, alguém pode perguntar, e o Deus de Moisés não é o mesmo Deus de Jesus? A resposta é claro que sim, o Deus é o mesmo. E porque o Deus de Moisés nos parecia tão punitivo, tão vingativo, tão assim, né? Brigão pelas coisas e fazia questão de cobrar o que você fazia. Porque, como você bem falou no início, naquela época, as palavras tinham que ser com mais ênfase, com mais força, com punição mesmo, para que se pudesse cumprir. Agindo a punição não se cumpria, imagina. Jesus veio e nos trouxe o mesmo Deus, só que o Deus de amor e de misericórdia, trazendo essa mensagem: faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Então, show de bola que você colocou aí, eu queria fazer esse adendo aí. Vocês aí, alguma coisa? Carlão me conhece, eu sempre fico instigando as pessoas assim, a trazer para você mesmo, trazer para mim, né? E sempre que eu vejo alguma coisa para julgar alguém, eu tento trazer para mim primeiro, né? Embora a gente saiba que na prática, assim, nem sempre eu consigo fazer isso. Mas esse amar ao próximo, né? A gente às vezes se dá bem com as pessoas do trabalho, se dá bem com o meu amigo, a gente diz, não, a gente parece que é irmão, né? Encontra um amigo e diz, não, a gente tem uma afinidade tão grande que parece que nós somos irmãos, às vezes na casa espírita, às vezes no trabalho, mas a gente esquece que o nosso familiar também é nosso próximo, né? E a gente ama tão fácil, assim, não, eu tenho uma afinidade com fulano, tenho uma afinidade com ciclano, mas a gente tem que ter afinidade também com as pessoas do nosso lar, né? O nosso cônjuge, os nossos filhos, assim, nosso irmão, nossos pais, né? E a gente às vezes esquece que o próximo é só quem está do lado de fora, quem está na rua, né? E esquece de quem está dentro de casa. Eu queria lembrar isso aí, para a gente também ter essa paciência de se colocar no lugar, né, de fazer o que eu quero que seja feito também com quem está em casa, né? Senão a gente é os primeiros que a gente tem que olhar, né? Show. Verdade. E não se preocupe não, que a gente vai falar nisso daqui a pouquinho, Isaac. Então adiantei, né? Já fui... É um bate-bola, E, Carlão, é interessante isso que você falou, que eu gosto de dar o seguinte exemplo. Você sabe que eu gosto de exemplo prático, né? Exemplo para a gente... Porque, vê só, muito se questiona isso, né? Aí, por que... Você falou de Moisés, mas falam muito de Jesus também. Aí, por que Jesus não falou sobre isso quando ele veio? E por que Jesus falou tanta parábola? E por que Jesus falou tanta coisa indireta? Por que isso? Por que aquilo? Vou dar um exemplo e aí vocês vão entender qual é a comparação que eu estou querendo fazer. Se vem uma criança, 6 anos, e pergunta aqui onde eu estou, as luzes estão acesas, e perguntam, como liga essa luz? A resposta que eu tenho que dar a ela é de acordo com o conhecimento que ela tem. Eu vou dizer, é ali no interruptor. Você aperta aquele negocinho ali que se chama interruptor, e essa luz vai ficar acesa. Se você apertar de novo, essa luz vai ficar apagada.
Eu falei na linguagem que ela entende. Mas eu poderia dar a ela a seguinte explicação. Veja só, aqui no Brasil tem um rio chamado São Francisco. Esse rio, lá para a banda da Bahia e Pernambuco, ele tem umas quedas d'água que construíram um negócio chamado hidrelétrica. A criança já não estava mais prestando atenção no que eu estava falando. Mas eu ia falar da usina hidrelétrica que gera energia, que manda para a transmissora, que manda para a subestação, que manda... E que pode até nem ser dali a energia que eu estou consumindo, porque também tem uma hidrelétrica lá, Furnas. Então, veja, eu não posso falar isso para uma criança porque ela não tem condições de entender isso. Então, foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, é assim até hoje. Nós temos que falar explicações, nós temos que explicar coisas que as pessoas entendam. Então, não adiantava numa sociedade que a gente sabe como era problemática a época de Jesus, até hoje, imagine aquela época, numa sociedade problemática como era a de Jesus, ele chegar falando de coisas metafísicas, espirituais, espiritualizadas demais, que as pessoas não iam entender. A mesma crítica que se faz, mas o Espiritismo diz que não tem céu e inferno, mas Jesus, nas suas palavras, falava em céu e inferno. Por que céu e inferno, se até hoje, em que pese sabermos que não há lugares físicos, são ideias usadas para a gente entender consequências boas e ruins na vida da gente? Imagina na época de Jesus que o conceito que se tinha sedimentado era esse, de que havia céu e inferno. Eles iam dar crédito, não deram crédito e fizeram o que fizeram com Jesus. Ele fala, mas não existe céu e inferno. Ninguém tinha nem ouvido ele. Né? Então, assim, os ensinamentos vêm de acordo com o grau de evolução intelectual e moral que nós temos, é um fato. Né? É um fato. Então, só quis completar, Carlão, aquilo que você tinha falado. Mas, enfim, voltando à questão lá. Então, agora a gente já sabe, em termos práticos, que é você fazer pelo outro aquilo que você quer que seja feito por você. E eu digo mais, isso é uma regra universal de conduta, independe de religião. Vamos lembrar, de novo, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Isso está na codificação espírita, foi Kardec que colocou isso. Ele não disse que é fora do espiritismo que não há salvação, ele não disse que é fora do cristianismo que não há salvação, fora do ocidente ou fora disso. É fora da caridade. Por quê? Porque a caridade, como pressuposto da nossa salvação, da nossa evolução, do nosso melhoramento, ela iguala a todo mundo tem condições de fazer caridade. Então veja que, se a expressão máxima da caridade é fazer pelo outro aquilo que você quer que seja feito por você, isso faz com que esteja ao alcance de todo mundo. Então isso é uma regra universal de convivência. Você não precisa ser ocidental, oriental, religião cristã, religião não cristã, espírita, não espírita, crer em alguma coisa, não crer. Isso é regra geral de convivência. Se nós, na hora de pensar, agir, deixar de agir, seja o que for, pensássemos nisso, o mundo seria um lugar muito melhor para se viver. É uma regra geral de convivência, a gente só fazer pelo outro aquilo que a gente quer que seja feito por a gente. Voltando à questão, evangelho é prática, evangelho é dia a dia, evangelho é toda hora você está exposto a uma situação que é para usar o evangelho. No celular você está exposto a usar as suas redes sociais, os seus aplicativos de mensagem de acordo com o evangelho. Né? O evangelho não é aquela coisa velha, ultrapassada de 2000 anos, lá no deserto que Jesus pregou. Não, o evangelho é hoje, é aqui, é agora, é sempre. É atual. Então, essa regra de convivência, a gente leva para o nosso dia a dia. Na fila, se você não gosta quando alguém passa na frente, na sua fila, não passe quando for a sua vez de ganhar o favor ou de fazer o favor. Evangelho é dia a dia. Se você não gosta quando lhe dão uma trancada no trânsito, não dê trancada em ninguém no trânsito. Você se irrita quando alguém não dá uma seta na sua frente, dê a seta todas as vezes que for. E assim, a gente ia passar, não era o resto da noite, acho que era o resto da encarnação falando aquilo. Né? De dia, e esse não é o nosso objetivo. É mostrar que isso é uma regra geral de convivência. Vamos fazer pelo outro aquilo que a gente quer que seja feito por a gente. Só que aí tem uma questão importante, bem lembrada, muito bem lembrada, por Kardec. A partir tudo é uma via de mão dupla. O que vai, volta. A partir do momento que eu quero fazer pelo outro, devo fazer pelo outro, o que eu quero que o outro faça por mim, seria, digamos assim, um direito, meio dever, nós também temos um dever.
eu não posso cobrar do outro o que eu não dou ao outro. Isso é bem abordado por Kardec nesse capítulo. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não dou. E venhamos e convenhamos, né? O nós aqui é porque eu estou me incluindo também. Nós sempre fazemos isso. A gente cobra do outro paciência. Somos pacientes, falou Israel. A gente cobra do outro companheirismo. Somos companheiros dos outros. Atenção, somos atenciosos com os outros ou só liga quando precisa? Né? Então, Kardec nos chama isso. É a questão que eu abordo numa outra conversa que nós temos, é a questão da autoridade moral. Vamos voltar ao exemplo da adúltera. Porque Jesus falou aquilo. Ele estava incitando a todos a pensar se eles tinham autoridade moral para fazer aquilo. Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, se você for um santo, se você não faz nada de errado, tudo bem, pode julgar os outros, vá. Pode julgar que você tem legitimidade. E nem ele que tinha legitimidade fez isso. Que se deixa essa ressalva, né? Nem ele que tinha essa legitimidade. Porque quando todos se afastaram, o que foi que ele disse? Eu também, cadê teu juiz? Quem te condenou? Ela, ninguém. Ele, eu também não vou fazer isso. Levanta, segue a tua vida e não peques mais. Foi o que Jesus disse. Então, nem ele a julgou. E ele tinha aquela legitimidade que ele chamou os outros à responsabilidade. Né? Então, veja que, além de ficar no mundo da teoria, de eu sei, eu tenho que fazer pelos outros aquilo que eu quero que os outros façam comigo, fica nessa forma meio que negativa também. Não exija dos outros aquilo que você não dá aos outros. Pois bem, então agora que a gente já entendeu na parte prática, assim, né, o que é fazer pelos outros, o que é o amar ao próximo como a si mesmo, o que é fazer pelos outros aquilo que você quer que seja feito por você, mas vamos entender o que é amar ao próximo como a si mesmo? Porque, tudo bem, a gente já entendeu na prática no dia a dia, mas vamos, se as palavras usadas foram essas, amar ao próximo como a si mesmo, vamos tentar entender amar ao próximo a si mesmo usando essas próprias palavras, né, já que seria a mesma coisa de fazer pelo outro o que você quer que seja feito por você. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, se o referencial desse amor ao outro é o que eu tenho a mim, então eu tenho que entender o que é me amar. Eu tenho que entender o que é me amar. Só que é complicado a gente entender. Até hoje eu não sei direito o que é me amar, mas eu tenho mais ou menos uma ideia. Não é você ficar na frente do espelho se admirando esse cara, né? Não é você ficar dizendo o que seria de mim se não fosse eu. Sabe? Ô, Zé Neto, o pessoal pode chegar assim, não, se alguém me ama, me chame para ir para Gandaia, para tomar umas, né? Ou seja, se quiser me fazer o bem, me chame para lá, que eu vou passar a noite com você, né? E aí, assim, aí eu digo, não, se eu quero isso para mim, então eu vou fazer isso com os outros, seria por aí ou não? Não, né? Exatamente, o que é o me amar? É uma questão interessante essa aqui, que vale responder. O que é o me amar? Ora, eu falei brincando a história de você ficar no espelho se admirando, né? A gente tem que saber o limite, o que é se amar e o que é vaidade, né? o que é orgulho exagerado, o que é tudo isso. Uma das formas que pode ser encarada essa questão do se amar, eu costumo dizer, tem uma tanto mais puxada para o lado material, como uma mais puxada para a questão espiritual mesmo. O lado material, ora, falei até um pouco de vaidade, né? Chico era muito questionado por isso, mas não pode ter vaidade e você usa peruca, né? Ele era até questionado por isso. Mas vejam só, qual é o objeto material que nós temos para cumprir a nossa missão na Terra? É o corpo. É o corpo. O corpo, ele não é o nada, não. Ele não foi nos dado sem objetivo nenhum, não. O corpo é o meio material que o espírito tem de cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, para isso, você tem que cuidar bem do seu corpo. Então, para cuidar bem do seu corpo, você tem que fazer atividade física. Tem, não é só para ficar bonitinho, não. Isso aí vai ser uma consequência, que coisa boa, né? Você tem que se alimentar bem. Você não deve alimentar vícios. Aí, Isael, aquilo que você estava, né? Se eu acho isso bom, e se me chamar... Mas aí é aquela história, o espiritismo nunca vem e diz assim, não faça isso. Não, né? Você nunca vai ouvir dentro do espiritismo, baseado na codificação de Kardec, dizendo não faça isso.
O Espiritismo explica causas e consequências, e explica a responsabilidade para os atos que cada nós temos. Então, a partir do momento que uma das formas de se amar é cuidar bem do seu corpo, porque você precisa da lição para cumprir a sua missão, você tem que se alimentar bem, você não pode alimentar vícios, você tem que praticar atividades físicas, que é uma coisa muito relegada por nossa geração, muito deixada de lado pela nossa geração. A questão, e aí estamos com o Carlão, né? Que tem muito mais legislação para falar sobre isso. Então, são coisas que nós... Hábitos saudáveis, dormir bem, dormir nos horas... Ou seja, é uma série de coisas que, a partir do momento que você cuida do seu corpo, você está se amando, né? Eu gosto de dar um exemplo, por mais batido que ele seja, mas se as coisas não fossem batidas, a gente não estava há 2000 anos estudando o Evangelho e não conseguindo pôr em prática ainda, né? Mas por mais batido que ele seja, eu gosto sempre de dar o exemplo do livro Nosso Lar e de André Luiz. André Luiz não deu tiro na cabeça, não tomou veneno, não foi nada, mas pelo estilo de vida que ele levou, são palavras dele, não são minhas, não sou eu que estou fazendo o julgamento, está lá no livro, pelo estilo de vida que ele levou, ele foi considerado suicídio indireto. Por quê? Porque ele não cuidava do corpo, e muito provavelmente, aí achismo meu, conjectura minha, ele nem achava que era uma má pessoa enquanto encarnado, nem achava que estava fazendo o mal, ele era médico, atendia pessoa, e provavelmente ele nem achava, né, que estava fazendo nada demais, porque ele estava aproveitando a vida que ele tinha da maneira como ele queria. Mas veja que, de acordo com as leis de causa e efeito, de responsabilidade pelos nossos atos, ele foi considerado suicida indireto. Então, veja que nós temos muita responsabilidade sobre o nosso corpo, né? Então, em relação a isso, eu gosto de dizer assim, esse amar a si mesmo, uma das formas vamos cuidar bem do nosso corpo, porque nós precisamos dele para fazer as coisas que nós viemos aqui fazer. Mas não é só isso. Olha, nós devemos ter, vocês no começo falou sobre paciência, depois falou de novo sobre paciência. Qual é a primeira pessoa que nós devemos ter paciência? É com a gente. É com a gente. Nós devemos ter paciência com a gente. Primeiro, porque não somos santos. Segundo, estamos bem longe disso. E a gente vai errar. A gente vai fazer coisa errada e tem que ter paciência. Porque estamos ainda em processo de evolução. E se fosse para pegar uma régua e medir, a gente está mais perto do 0 do que do 30. Sem dúvida. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, ter paciência e se amar também. Errou, e a gente já errou muito, e aí, falando por mim, eu já errei muito e vou continuar errando, porque eu sei que eu vou continuar errando. Mas é aprender com o erro, é ter paciência, é se esforçar para da próxima vez errar menos, porque não errar ainda está muito longe da gente, é errar menos. Então, isso também é se amar, é ter paciência, e aí, se instruir é se amar. Nós devemos estudar, né? Nós não vamos pecar pela omissão de ficar parado e não fazer nada para o nosso próprio adiantamento. Então, são várias as vertentes, várias as maneiras que a gente pode pensar como o que é o se amar. Mas e o que é o amor? Já que é amar a si próprio. Sabe qual é o grande problema que eu acho da nossa sociedade hoje? Hoje eu estou achando muita coisa, né? E aí é como eu estou dizendo, como eu sempre digo, melhor dizendo, isso aqui é o ponto de vista de Zé Neto, foi como Zé Neto, de acordo com sua bagagem de outras e dessa vida, leu, entendeu e está aqui passando para você. Vá na fonte, estude, tire suas próprias conclusões. O Espiritismo pega a fé raciocinada e não a fé cega. Rapaz, eu acho que reencarnação é um negócio arretado. Por que você acha? Porque o Zé Neto falou, então eu acho. Não, nunca diga isso, pelo amor de Deus. Não bote sobre mim essa responsabilidade. Acha a reencarnação um negócio arretado porque você leu e você entendeu a reencarnação. Mas feito esse parênteses, eu ia dizendo mais uma coisa assim, eu acho, né? Eu acho que a nossa sociedade ela tem um problema com a palavra amor. Porque ela associa amor a relacionamento. Pode ver, a imensa maioria das pessoas só abre a boca para dizer eu te amo quando é por cônjuge, quando é por companheiro, namorado, enfim, para alguém que está num relacionamento com você. Quando muito, a gente dirige a filhos e a pais. Quando muito, a gente dirige a filhos e a pais e pronto, fechou ali. A história do amor. E aí, pode ser até polêmico o que eu vou dizer, mas a gente sabe que o amor do relacionamento não é bem um exemplo de amor que Jesus quis dar, não. Porque é um exemplo de troca. É um fato.
né? É uma opinião pessoal, viu, gente? Está escrito no Espiritismo, não. É um amor de troca, é um amor condicional, né? Você dá o amor porque você recebe o amor, suponhamos. Então, o grande problema é que a gente acha que amor é isso. Vamos pegar os exemplos de Jesus. Ô Zé, deixa eu te interromper um minutinho aqui. Eu vi uma vez e eu concordei. Não quer dizer que todos concordem. Que amor não é sentimento. Amor é verbo, é ação. Então tem Boa. isso aí. Eu concordei com isso aí. Isso é ação, é o agir. Como diz Jesus, amor fraterno, amor próximo. Dizer um amigo, eu te amo, cara. Se você tem aquele sentimento, eu te amo. Qual o problema, né? Só isso aí. Então, aí esse amor, que é o amar o próximo como a si mesmo, é esse amor que você falou, é o amor fraternal, que é o que Jesus ensinou. É o amor incondicional. Que quando você vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta, eu anotei aqui, mas não lembro se é essa mesmo, 890, que a Kardec pergunta, e qual o amor mais próximo? Dê um exemplo desse amor, para a gente entender. A espiritualidade respondeu, dentre vocês, ou seja, entre a gente encarnado, o mais próximo do amor que Jesus quis mostrar a vocês é o maternal. É o amor da mãe pelos seus filhos. Por quê? Porque é um amor incondicional. É um amor que não fica perguntando o que é que ele vai me dar em troca se eu amar ele. Ou vou largar ele se for uma pessoa... Não é isso. Então, por isso que o exemplo mais próximo da gente, assim, que a espiritualidade responde a Kardec, no Livro dos Espíritos, é o amor maternal. É o amor mais próximo desse amor fraternal, que é o amor que Jesus nos ensinou. Então, veja quem a gente já sabe como é se amar, já sabe que tipo de amor está se falando, e o próximo? E aí vem o que Israel, por isso que eu disse, tá dando spoiler, né? Tá dando spoiler da palestra. Foi, pode, Quem sem querer. pois é. Já que estamos nessa era virtual, vamos usar palavras dessa moda também, spoiler, né? Que é você adiantar alguma coisa. Porque quem é o próximo? E pai, quem é o próximo? Eu sei que a gente já estou quase estourando todos os tempos do mundo aqui. Carlão, se não desligar aí, tu sabe que eu falo demais. Está muito bom, está muito bom. Sabe que eu falo demais. Aí, quem é o próximo? Aí a gente vai de novo correr para outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a parábola do bom samaritano. Eu já sei, não vou nem prestar atenção nessa parte da parábola do bom samaritano, porque eu já sei. Se a gente sabe, porque a gente não faz, né? A gente sabe que a gente não faz, né? Então, vou repetir, vou falar de novo a parábola do bom samaritano. Chegou uma pessoa para Jesus e perguntou a ele, qual é o maior, até mais ou menos história parecida, qual é o maior mandamento? Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Ele, como é que eu sei quem é o meu próximo? Aí foi que Israel, aquela colocação que ele fez. Aí foi que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Tinha um comerciante indo de Jericó, Jerusalém, Jericó, uma coisa assim, entre duas cidades. O comerciante estava indo entre duas cidades, foi assaltado, levaram tudo dele, bateram nele e deixaram ele desacordado no meio da estrada lá. Passa um sacerdote, faz de conta que não viu, desviou, foi embora. Passe o levita, faz de conta, olhou, faz de conta que não viu, foi embora. Passa o samaritano, aí o samaritano para, se apieda dele, cuida das suas feridas, trata ele, bota ele no seu transporte, leva até uma hospedagem, deixa ele lá, paga, diz, olha, tome conta dele, na volta, se tiver faltar dinheiro completo, paga, e foi embora. Aí Jesus, para aquela pessoa que tinha lhe perguntado, diz, quem foi que agiu com o próximo? Ele, aquele que teve piedade com aquela pessoa. Essa é a parábola do bom samaritano. Mas aí eu gosto de fazer, não é sobre a parábola a nossa conversa, mas eu gosto de fazer uns parênteses para a gente entender. Decorar a história sem entender e sem pôr em prática não adianta de nada. Por que ele pegou esses três exemplos? O sacerdote, o levita e o samaritano. Pegou o sacerdote porque aí você identifica como uma pessoa de fé, de religião, de igreja. A palavra foi sacerdote, mas podia ser o católico, o espírita, o evangélico, podia ser qualquer pessoa. Ele pegou o sacerdote para dizer, olha, passa uma pessoa de religião, que aí você parte de que pressuposto? Vai ter piedade, vai ajudar a pessoa, ela desviou, foi embora. Aí ele pega o segundo, o levita. Porque ele pega um levita, o doutor da lei, aquela pessoa que sabia, né? Sabemos que na época de Jesus, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever e tinham algum conhecimento maior. Então, o levita representava ali o conhecimento. O que foi que ele fez? Desviou e foi embora.
Por que o terceiro é o samaritano? Olha, essa passagem ela é tão importante que se você não sabe o que é um samaritano na época de Jesus, ela não tem sentido. Podia ser o cataroense, o pernambucano, o brasileiro, você não ia entender do mesmo jeito. Você tem que saber o que é um samaritano para poder entender. E aí eu volto à mesma observação, que às vezes eu sou até repetitivo com isso. Estuda. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um monte de palavras dessas que são usadas nos evangelhos que você entende, e aí entende o que é a passagem samaritana, está lá. Mas explicando rapidamente, o que é um samaritano? A época de Jesus, nós tínhamos a hanseníase, que a época era falada, né, como lepra, como uma das graves doenças, e que a pessoa era completamente afastada da sociedade, né, tem um fale dos leprosos, todo mundo já ouviu falar, que era para ninguém se contaminar. Os samaritanos, eles eram afastados da sociedade por convenções da época. Eles acreditavam em umas coisas, outros não acreditavam. E por que eu peguei o exemplo dos leprosos? Porque eles eram chamados leprosos sociais. Então, tinha os leprosos da doença, que eram afastados, e tinha os leprosos sociais, que eram os samaritanos. Você sequer podia falar com um samaritano que já era julgado como uma pessoa também de má vida. Então, olha a importância de Jesus ter pego o samaritano como a pessoa que ajudou. Ou seja, não interessa quem era aquela pessoa, não interessa a crença daquela pessoa. O que é que interessa? A caridade que aquela pessoa fez. Então, olha aqui a pergunta de Israel. Quem é o próximo? Não se preocupe que não vai faltar oportunidade para você ajudar o seu próximo, porque hoje em dia aproximadamente são 7 bilhões e meio de pessoas que são o seu próximo. O próximo é qualquer pessoa. O próximo é toda aquela pessoa que está a seu alcance para você fazer alguma coisa. Então, o próximo não precisa ser lá fora. O próximo não precisa ser o da comunidade carente. O da comunidade carente, ele precisa e você deve ajudá-lo, se tiver, como diz Carlão, na força das suas condições. Mas dentro de casa é o seu próximo também. Né? Se próximo é uma palavra na explicação do Evangelho de Jesus alcança uma expressão muito maior, né? É o próximo, ele quer dizer que é qualquer pessoa, e próximo geralmente é usado como sentido de lugar, vamos fazê-lo no sentido de lugar também. É aquele que está bem próximo de você. Show de bola. Show de bola, show de bola. Ô, Zé Neto, eu quando tenho a oportunidade de encontrar essa passagem do bom samaritano, eu faço uma troca e acrescento mais um personagem. Eu trago nos dias de hoje um espírita, um católico, um pastor, né, um evangélico, né, um padre, para melhor, um espírita, um padre, um pastor e um ateu, né? Passou o espírita, é karma. Passou o padre, o espírita é pior ainda, é karma, ele merece. Passou o padre e passou o ateu. O ateu é aquele que todos sabem que não crê em Deus, não crê no mundo espiritual, só crê na matéria. E fez as ações que o verdadeiro cristão devia fazer. Quem é o próximo aí? Quem foi o cristão de verdade aí? Quem seguiu o ensinamento de Jesus aí? Então eu faço para hoje, essa analogia aí, trazendo para os dias de hoje, que exemplifica bem como você explicou o que é levita, o que é sacerdote e o que é o samaritano. Você falou em céu e inferno, né? Aí eu vou essa mesma história. O ateu, para mim, já falei isso aqui muitas vezes, mas eu também sou repetitivo, até porque a repetição leva à excelência, né? Então, o ateu, na minha visão, quando ele é um ateu que faz boas ações, ele tem muito mais mérito do que o cristão, o espírita, o católico, o evangélico. Por quê? Porque o ateu, aquele que morreu, acabou. E nós sabemos que não devemos esperar, mas sabemos que tem em contrapartida um benefício. Então, estou fazendo porque eu vou ganhar. E o ateu está fazendo sabendo que não vai ganhar nada. Então, é muito mais meritório. Isso é a opinião de Carlão, tá certo? Na passagem, você falou da adúltera, uma coisa importante que você colocou também aí. Ele perdoar entre aspas, que não foi perdoar, foi mostrar que ninguém deve julgar ninguém, mas ele disse, vá e não peques mais. Ou seja, como você bem colocou, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas pelo menos estamos atentos quando a gente peca, quando a gente erra,
Quando comete o erro, epa, eu não posso estar nesse caminho. Então, reparar aquele erro que nós fizemos de imediato ou a curto prazo, então já é uma consciência. E isso é excelente. Zé Neto, como sempre, sua palestra é top de linha. É show de bola. Obrigado de coração. A nossa sede já foi comprada e em breve estaremos lá. Na inauguração, não é convite, é intimação para participar lá com a gente, tá? Não é convite, é intimação. Então, você é juiz de direito, sabe o que é intimação. Certo? Eu queria agradecer de coração a todos. Só repetir o que eu falei no início, antes de passar para Israel. Nós estamos em trabalho, certo? De doação de alimentos para pessoas carentes. Quem puder colaborar, por favor, colabore. Eu vou ter no Instagram do Lar Jesus, no Face do Lar Jesus e no meu pessoal, Carlão Costa, né, o meu Facebook, certo? Dizendo, tem um telefone, quem quer doar. Tanto faz você doar 1 quilo de fubá, enfim, como doar 1.000 quilos. O importa, aí vem a passagem do ovo da viúva. É fazer de coração. Não faça para se mostrar. Faça de coração. Doação de coração é o que vale. Então, vou dar meu telefone mais uma vez. 81, que é Pernambuco, 99761-6811. Querem doar? Eu vou buscar onde você estiver. 81-99761-6811. Israel, é com você. As considerações finais. Agradecer mais uma vez a Zé Neto e dar também o seu telefone e fazer a prece. Isso. Reforçando aí o telefone, né? Também DDD 81 98189-7309. Repetindo, 98189-7309. Agradecer aí também a Zé Neto, assim, foi extraordinário esse momento aí. A gente sempre aprende muito e é bom essa convivência, né? E ainda mais esse período de quarentena que a gente vai ter muita oportunidade de amar o nosso próximo, mais próximo, que a gente acaba esquecendo, né? Mas aí, gratidão e vamos trabalhando, né? Acho que é um exercício, é um desafio, né? Todo dia a gente se reinventar e tudo tá mudando aí nesse período e a gente também tem que mudar e aprender a fazer melhor, né? Acho que é isso, a cada dia. Show. Vamos fazer a prece? Mais alguma coisa, Carlão? Agradeço o convite e chamando, estamos por aqui. Okay. Show de bola. A prece. Lembrando que vai estar gravado, né? Isso, vai ficar salvo aí no lado no Face. No Face, lá de Jesus. Show. Tá? Então vamos elevar o nosso pensamento aí novamente a Jesus. Amigo e mestre Jesus, te agradecemos por essa oportunidade que tivemos de aprender mais um pouco dos teus ensinamentos, de como devemos nos comportar diante do nosso próximo, nossos familiares, onde quer que estejamos, seja em nossos lares, no nosso trabalho, no nosso templo religioso, seja nas redes sociais, que tu possa estar sempre nos inspirando a agir da melhor maneira, Jesus. Que tu também possa abençoar todas as famílias que passam por grande desafio nesse momento, que tuas bênçãos, teu consolo possa amparar a todos. Te agradecemos por tudo, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Paz e luz e sabedoria a todos. Zé Neto, mais uma vez, obrigado, Israel. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. Tchau, tchau. Show. Tchau.